Nós estamos iniciando mais um programa da série do Enfoque Regional, com as entrevistas onde eu tenho o privilégio de conversar com lideranças, com pessoas que nas suas áreas dominam o assunto e que realmente podem dar uma certa contribuição ao telespectador, àqueles que nos acompanham, mesmo que não esteja envolvido com essas áreas, com políticos que assumiram recentemente as suas pastas nesta cidade, neste estado, nesta região. Enfim, nós temos aberto um leque de entrevistas mostrando a realidade que vivemos nessas entrevistas que fazemos de forma remota em função da pandemia e do grande problema que estamos vivendo no planeta. E neste período, nestas entrevistas, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente, de rever muita gente, de forma indireta, até porque esta forma eletrônica é a maneira pela qual nós podemos trabalhar e desenvolver a nossa atividade jornalística. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar, de entrevistar o advogado Leonardo Góes. Dr. Leonardo Góes é doutor em Direito, mestre, especialista, principalmente nesta área de proteção de dados, onde ele fez a sua formação acadêmica e que certamente terá muita contribuição. E o doutor Leonardo Góes, ele é bauruense, esteve radicado fora de São Paulo há algum tempo, até para que o público o conheça melhor. O Leonardo, me permita me chamá-lo assim, porque eu também tenho uma formação jurídica e eu gostaria que você fizesse uma autoapresentação daquilo que você faz profissionalmente e de todo o seu currículo, um mini currículo, claro, para que o telespectador, aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-lo, possam, neste momento, saber quem é o Dr. Leonardo. Muito obrigado por aceitar o convite da produção da TV Prevê e seja muito bem-vindo ao Enfoque Regional. Muito obrigado, Samuel Ferro. Eu que agradeço a acolhida. É uma grande satisfação estar aqui presente na TV Prevê. Conforme você disse, eu sou de Bauru, então cresci vendo TV Prevê. Lembro com muito carinho das suas transmissões, principalmente no auge do nosso basquete aqui em Bauru. Guardo com muito carinho isso, sabe? Até alguns bordões que você popularizou, então é uma grande honra estar aqui contigo. Eu, conforme você disse, então, sou de Bauru, nascido e crescido nessa terra. Meu ensino médio e técnico foi no CTI da Unesp. Fui para o estado do Paraná. Lá fiz minha graduação e meu mestrado na Universidade Estadual do Norte do Paraná. O meu ênfase sempre foi voltado à área de direito digital, inclusão digital. E recentemente eu tive a grata honra de retornar para Bauru e voltar a trabalhar no escritório agora como sócio, onde antes de partir eu era o menino da TI. Eu mexia com a parte de informática da Maia Sociedade de Advogados. Hoje, além de sócio, eu sou o encarregado de dados, a figura do DPO, o Data Protection Officer, que foi criado agora em função da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu sigo na academia, eu iniciarei meu doutorado na Unesp de Araraquara. Eu também tenho algumas certificações internacionais, sim, voltado à proteção de dados. E, assim, estou aqui para contribuir, tentar esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. E, mais do que falar de mim, eu quero tentar aí compartilhar um pouco do que eu sei com a nossa seleta audiência. Recentemente, a mídia divulgou que nós tivemos aí o rompimento do lacre, onde nós tivemos a exposição de centenas de milhares de pessoas que tiveram seus dados colocados de forma clandestina à disposição de piratas
que atuam nesta área. E a Polícia Federal, as autoridades competentes estão investigando este caso. Eu queria que você dissesse o que ocasionou esta abertura, quem é que furou este lacre, de que forma que foi aberta esta situação e quais as consequências de tudo isso, quer seja para quem detinha a proteção desses dados nas nuvens ou até mesmo em armazéns de algum sistema de processamento de dados. E as consequências não só para quem permitiu que isso acontecesse, mas para aqueles que poderão ser prejudicados. Claro, claro, Samuel. Essa pergunta, ela exige, e você me permita, uma breve digressão aqui, porque até a TV Prevê oferece esse espaço para que a gente não se limite a uma resposta superficial, que às vezes é aquilo que uma capa de jornal possibilita, né? São dois pontos aí que devem ser analisados, né? O primeiro, com relação a vazamento de dados propriamente dito, isso sempre aconteceu, tá? Isso sempre aconteceu. Está muito em voga agora em função da Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde o final de setembro do ano passado. Interessante porque as sanções decorrentes da LGPD, as sanções administrativas, elas passarão a vigorar agora em agosto desse ano, mas desde o final de setembro do ano passado, a gente tem uma lei vigente, então é um tanto quanto manca, enfim, e a gente teve um período de vacância aí de 2 anos para fazer essa adaptação, enfim. Então, essa notícia desses vazamentos de centenas de milhões, dezenas de milhões de dados, ela está se popularizando agora em função digamos assim, do espaço que a mídia está abrindo em função desse advento legislativo, tá? Mas eu lembro bem, durante a metade final da minha adolescência e já cursando o CTI da Unesp, eu lembro quando eu ia para São Paulo, no Centro Velho ali, algumas ruas que são bem populares em função até da questão de informática, como Santa Ifigênia, por exemplo, você passava ali e conseguia adquirir CD-ROMs, DVDs, pendrives, com a declaração de imposto de renda de milhões de pessoas, enfim. Então, vazamento de dados sempre teve e, muito provavelmente, né, isso parte de dentro desses órgãos, sejam os públicos ou sejam, enfim, entidades privadas, tá? Então, esse é o primeiro ponto que merece destaque. O segundo, com relação à responsabilidade, a gente pode também subdividir essa responsabilidade, porque uma coisa é a proteção de dados que essa nova lei vem a contemplar. Outra coisa são as eventuais responsabilidades de ordem até mesmo criminal que a lei não contempla, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem bem claro a figura do titular de dados, então qualquer pessoa natural, qualquer pessoa física que tenha dados pessoais, então seja eu, Leonardo, seja você, Samuel, seja qualquer um dos nossos telespectadores, somos os reis, entre aspas, dos nossos dados. Então, os nossos dados eles têm que ser protegidos, eles têm que serem armazenados, compartilhados, utilizados de uma maneira segura e através de uma lisura por parte do controlador, e eu trago já esse nome controlador, é aquele que acaba angariando os nossos dados, ok? E essa figura entre titular de dados e controlador dos nossos dados será a dinâmica dessa nova lei, tá? Então, se eventualmente a gente tem um vazamento disso, evidentemente que esse controlador de dados, ele terá uma responsabilidade em dar uma justificativa ao titular de dados, ou, a depender do caso, ele responder, seja administrativamente pela ANPD, apertando a tecla SAP para o nosso telespectador. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada. Não chega a ter um status de agência, mas mal comparando seria como temos a Anatel para as telecomunicações, a ANEEL para a energia elétrica, enfim. Então, você vai ter as sanções decorrentes da ANPD e também eventuais litígios jurídicos, ok? Então, a lei ela vem contemplar como os nossos dados serão tratados. E leia-se tratamento de dados
como tudo que se faz com os nossos dados, desde a criação, modificação, armazenamento, compartilhamento e segue. Agora, quando a gente, e chegando nessa segunda subdivisão, quando a gente se depara com a legislação que já existia, então, a depender do tipo de informação que vaza, e não necessariamente seja um dado pessoal, a gente já tinha lei que coibia vazamento de segredo industrial, né? Sigilo empresarial, enfim, tá? Então, você já tem aí no ordenamento jurídico pátrio algumas proteções, e existem crimes específicos cibernéticos. O mais popular que ficou conhecido foi a famigerada Lei Carolina Dickmann, ela é a 2.737 de 2012, que acabou ensejando o artigo 154A, né, que é a violação de dispositivo informático ou instalação de vulnerabilidades em dispositivos, enfim. E aí, o que acontece? Eu tô jogando todo esse tempero nesse caldo, eu sei que a gente pode desenvolver um pouco melhor, Samuel, porque, olha só, numa apertada síntese, eu disse um monte de coisa e já fui separando, esmiuçando que uma coisa, outra coisa, como diria Juarez Soares, né? E às vezes se confundem tudo. Eu já vi, até permita-me uma crítica, né? Nos últimos anos, pela espetacularização que se deu no cenário jurídico, muito em função de processos penais vultuosos, como é o caso da própria Lava Jato, por maior que seja a importância de episódios como esse no cenário brasileiro, fez com que algumas garantias, algumas como eu podia dizer, você que é formado em direito assim como eu, algumas liturgias jurídicas e forenses não fossem respeitadas e fosse jogado tudo como se fosse uma coisa só. Então, hoje a gente percebe um certo senso comum quando se fala disso. Então, agora, você trouxe para mim uma provocação sobre vazamento de dados. Olha toda a explanação que eu fiz para mostrar que existem responsabilidades, só que elas serão delimitadas dependendo do que for feito, dependendo de quem praticou, dependendo do grau de responsabilidade de cada um. E eu até prefiro, assim, para não ficar um monólogo do Leonardo aqui, em cima dessa consideração inicial, que a gente desenvolva melhor isso. Foi atribuído os vazamentos a algumas entidades privadas, mas isso não foi comprovado. Foi feita uma busca e apreensão, foi feita um dos suspeitos foram detidos, mas da maneira como foi, eu até cheguei a gravar vídeo em redes sociais, escrevi sobre isso, eu falei que, assim, provavelmente daqui a um tempo o inquérito vai ser arquivado, provavelmente daqui a um tempo nada vai acontecer, e o mesmo ênfase que foi dado a operação, depois vai ter uma nota de rodapé que nada aconteceu, assim como boa parte das operações policiais que vem acontecendo nos últimos anos. Permita a minha crítica, eu acredito que esse seja o espaço Como adequado. se diz na gíria, vai acabar em pizza. Pode ser, pode ser. O problema, né, Samuel, é que quando acaba assim pizza, utilizando-se recursos públicos, utilizando o nosso dinheiro, aí que a gente tem que questionar. Igual, mal comparando, a gente vai fugir um pouco, né, mas alguns personagens célebres agora que recentemente estão tendo sentenças anuladas, processos questionados e tudo mais, por mais que a gente possa discutir, houve muita precipitação, houve muita coisa assim que não se respeitou a liturgia jurídica, né? E você sabe melhor do que eu que a duração razoável de um processo não quer dizer que ele é rápido ou que ele é demorado, quer dizer que ele é razoável, ele tem que ser justo. Então, assim, particularmente esse episódio agora de espetacularização, de prenda-se hacker, eu até gostaria de compartilhar, porque tem muito amigo meu da área tecnológica que se sente injuriado, né? Porque hacker, né, o popular hacker, é alguém que entende muito de informática. E não quer dizer que ele seja um criminoso, né? Agora, o cracker ou cracker é um hacker do mal. Ele utiliza os conhecimentos avantajados para fins ilícitos, né? Então, aqui, o pessoal de TI que seguiu a carreira nessa área, eu permito aqui corrigir essa injustiça.
O que acontece é que muitas pessoas vão ter todos os seus dados à disposição de gente do bem e do mal. E Sim, com isso certeza. pode causar muitos problemas. É. Samuel, assim, todos nós aqui, direta ou indiretamente, trabalhamos com redes sociais. Hoje você está fora da internet, de certa forma, você está fora do mundo, né? Por mais que eu leia alguns especialistas aí que dizem sobre a possibilidade dos mundos paralelos, de separá-los, enfim, eu acho um tanto quanto complicado. Mas o que eu posso dizer para ti é que alguns documentários, recentemente, em grandes plataformas de streaming, tiveram grande sucesso e dois pontos aí reverberaram bastante na sociedade civil. Um é que se você não está pagando para consumir determinado produto, provavelmente o produto é você, né? Então, porque quando você está ali inserindo dados e mais dados nas grandes plataformas sociais do planeta hoje, que a gente é até um monopólio, não tem nem por que eu omitir isso. Então, seja o Facebook, que tem ali na sua árvore o próprio WhatsApp, o próprio Instagram, seja ali a Google com seus milhares de serviços também, sejam marketplaces famosos como a Amazon, enfim, você tem em poucos, uma concentração de dados absurda, que nenhum governo do mundo tem. Eu fico meio injuriado e quando qualquer cidadão, quando vai, por exemplo, abrir uma conta bancária, quando vai fazer um financiamento, ele insere lá todos os... A partir daí, meu amigo, esses dados já estão aí nas nuvens, já estão nos vários programas de computador que podem ser vazados. Aí você perde o seu sigilo pessoal, porque os dados já foram contemplados com uma financeira, com um banco, com uma loja, e aí, infelizmente, o segredo da sua vida já está exposto. Você não entende assim também? Eu entendo, e eu acho assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para a gente tentar minimizar riscos, não vai acabar com os riscos. Então, por exemplo, você foi muito cirúrgico agora, você vai abrir hoje uma conta num banco, eles perguntam, às vezes, dados que não guardam pertinência com aquele objetivo. É aquela prática do mercado de que, já que você vai aproveitar o cliente final para preencher um formulário, vamos fazer o máximo de perguntas, porque se eu não utilizar esses dados, possa ser que algum parceiro meu utilize, né? Então, assim, você deu um exemplo de instituição financeira. A gente consegue aqui, num rápido papo, pensar assim, bom, o que eu preciso? Eu preciso ter os dados mínimos, que seja ali a qualificação do indivíduo, o número dele no cadastro de pessoa física, a renda dele, enfim, ali para fazer o score dele e tal, o endereço. Acredito que só. Alguma coisa a mais que isso, para que você personalize um determinado tipo de produto, né? Porque a gente sabe que hoje o banco, né? E principalmente agora com o crescimento dos bancos digitais, enfim, né? Você tem hoje novas possibilidades que fazem com que cada vez mais você tenha serviços financeiros customizados. Mas uma coisa é você ter isso a seu pedido, outra coisa é chegar a isso sem você pedir. Então a lei ela vai tentar, não vai acabar com isso, mas ela vai tentar fazer com que todos esses controladores de dados que pegam, com perdão da expressão, pegam seus dados para si e tratam esses dados, sejam eles propriamente ditos os controladores ou seus operadores, a título de ilustração, até para a gente indicar os atores da LGPD, né? Então, um banco é um controlador de dados, mas ele pode ter ali um serviço de call center que vai operar esses dados, então são os operadores. Mas, assim, até que ponto eu autorizei que alguém me ligasse a determinado horário, me mandasse um SMS, me mandasse um WhatsApp, enfim, um e-mail.
Então, são coisas, na verdade, são expedientes, que se a gente for levar ferro e fogo, a gente já tem dispositivos, seja de ordem constitucional ou até na legislação consumerista, que o bom senso deveria predominar, mas no Brasil a gente tem que ter lei para tudo, né? Tem que ter lei para tudo. Eu vejo muito, eu sou aposentado, mas eu vejo todos os aposentados reclamarem. As pessoas são assediadas por empresas intermediárias, por empresas diretas, por financeiras, por bancos, oferecendo crédito para o aposentado. De onde eles obtêm esses dados? Claro que deve ser da própria instituição. A proteção deveria ser dada para esse cidadão. A partir do instante em que a idade vai chegando, a lucidez não é a mesma de quem é um jovem. Exato. E aí ele fica meio embaralhado. E assim, isso não deveria acontecer. Mas, infelizmente, esta proteção de dados é muito falha. Principalmente pelos vazamentos e pelos assédios que essas pessoas recebem quase que diariamente. Eu sou aposentado, recebo pelo menos durante a semana umas 5 ou 6 ou 10 ligações oferecendo crédito. E assim, milhões de pessoas devem acontecer a mesma coisa. E eu passei meus dados? Não. Alguém passou. E você mesmo disse, né, que a gente pode depreender que esses dados tenham vazado do próprio Instituto Nacional de Seguridade Social, do próprio INSS. Pode ser. Não, pode ser, a gente não está sendo leviano aqui em afirmar, mas é uma grande coincidência saber que, e isso acontece, eu já não ouvi de um, foram de vários, e você provavelmente deve ter ouvido também, que mal sai a aposentadoria, já recebe a primeira oferta, né? Meio que assim, é instantâneo. E é importante o nosso telespectador saber também, Samuel, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é para ser observada por todos, inclusive pelo Estado, seja a União, sejam os estados, o Distrito Federal e os municípios. E quem tem mais dados pessoais do que o Estado, né? Então, assim, seja aqui nosso próprio município de Bauru, os dados de todos os contribuintes, todo mundo aqui que tem um imóvel, todo mundo ali, enfim, são milhares, né? A gente está falando aí de um cadastro de quase 500 mil de pessoas, é muita coisa, né? E a gente lida com dados pessoais, que são aqueles que nos identificam o Leonardo, identificam o Samuel, identificam ali, seja o carro de um, o telefone celular do outro, mas lida também com dados pessoais sensíveis. A condição de saúde do Samuel, a opção sexual do Leonardo, a preferência política e ideológica do Samuel, a convicção religiosa, enfim. A gente está falando de dados que vão desde aquele que você individualiza até aqueles dados que segmentam e setorizam esses indivíduos em grupo, de modo que você você foi perfeito no começo da nossa conversa, esses dados podem cair na mão de pessoas boas e de pessoas ruins. A inteligência humana, a sagacidade humana para o mal, ela é extremamente fértil também. A partir do momento em que você tem, de forma bem tranquila, os dados, sem sair da sua casa, através de alguns cliques, de uma cidade inteira, de um estado inteiro, de um país inteiro, e você consegue segmentar, ordenar isso, né? A gente não está falando de brincadeira, igual muita gente tratou a proteção de dados como brincadeira por muito tempo, né? E só aproveitando o gancho, Samuel, que eu falei que eram duas frases que se popularizaram nos últimos meses, para não dizer nos últimos anos, que além daquela que, enquanto você não paga para o produto talvez seja você, e né? Porque não existe almoço grátis, né? Já tem aquele velho ditado, que é curioso, né? E que alguns dos que idealizaram as grandes ferramentas lá no Vale do Silício fizeram esse comparativo. E só existem duas situações que a gente denomina usuário enquanto usuário, né? São nas redes sociais e no mercado de drogas. Leonardo, para encerrar,
Quem se sentir prejudicado por ações causadas por este vazamento, como é que ele pode se resguardar e que medidas ele pode fazer para também se proteger e até mesmo, eventualmente, ser ressarcido do mal que lhe foi acometido? Claro. Ó, a primeira coisa, assim como quase que tudo na vida, né? A educação, e a gente indo para a educação digital, ela é muito bem-vinda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os dados que a gente sai preenchendo em qualquer formulário na internet, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no que diz respeito a inserir nossas informações, fazer a utilização de dispositivos de informática seguros, sempre estar com antivírus atualizado, firewall, enfim, as práticas de segurança da informação mais simples possíveis é importante ser levado em conta, tá? Mas a partir do momento em que você não tem muito o que fazer, que você insere dados porque você precisa utilizar determinado serviço e esses dados vazam, né? Hoje a LGPD prevê que você pode acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ok? Embora ela esteja em processo de constituição, ela seria hoje o órgão competente para que isso fosse feito, tá? Assim como, conforme eu disse a Lures, você poderia, na telefonia, fazer uma reclamação junto à Anatel. Mas como isso ainda está um pouco nebuloso, está meio complicado, você pode acionar o PROCON, ou você pode procurar também o advogado da sua confiança para que ele tome as medidas judiciais cabíveis. Em casos mais extremos, onde envolver a própria incolumidade individual, envolver dados assim que possa ter alguma repercussão criminal, pode procurar até mesmo a polícia, registrar o boletim de ocorrência e por aí vai. A partir disso, as sanções da NPD, elas vão desde advertências, medidas corretivas, passando até por multas contra os controladores, que podem chegar a 2% do faturamento anual da empresa, tá? Então, assim, a gente está falando de multas de dezenas de milhões de reais, ok? E pode também chegar a uma situação de que as empresas sejam suspensas ou até proibidas de tratar dados, né? E, sem prejuízo de tudo isso, aquele que se sentir lesado junto à justiça comum, seja em juizado especial civil, até mesmo em vara civil, enfim, dependendo do valor da causa, assistido ou não por advogado, ele pode ser ressarcido moral e materialmente a depender do prejuízo. Então, existem mecanismos, independentemente da LGPD, já existiam e agora eles estão sendo reforçados. Eu quero agradecer imensamente ao advogado Dr. Leonardo Góes pelos esclarecimentos prestados. E aqui, neste encerramento de programa, cabe ainda sempre um alerta a mais para as pessoas. Cuidado. Quando você for chamado a inserir seus dados, principalmente na internet, muito cuidado. Cuidado com as suas colocações também de vazamento nas mídias sociais. Ela pode ser uma arma que pode se virar contra você. Então, tome muito cuidado. É bonito, até moderno, é prático, mas tome muito cuidado, porque se você não tomar cuidado, pode muitos prejuízos lhe serem proporcionados e aí a tristeza é maior. Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Prevê. Espero revê-lo outras vezes para abordarmos este tema tão atual, tão abrangente, tão diferenciado como nós fizemos no nosso enfoque de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Samuel, e sempre estarei à disposição de vocês. Aos que nos acompanharam nesta programação jornalística, a TV Prevê é isso: informação, prestação de serviços e orientação. Sempre estaremos com entrevistas neste sentido, procurando proporcionar a você, telespectador, razão maior da nossa existência, esse tipo de trabalho. Um abraço a todos e até o próximo programa.